Fala assombrados, eu sou Matheus do blog assombrado.com.br, trago uma notícia pra vocês. Eu vou contar a impressionante história de Pauline Dakin, que teve aí praticamente a vida roubada pela sua mãe e por outras pessoas que a fizeram acreditar num universo totalmente imaginário. Solta a vinheta, Ana! Assombrados, famílias estranhas existem ao montes aí, né? Quem for santo aí atira a primeira pedra, né? Mas hoje eu vou contar a história de uma família aqui que é simplesmente incrível, até virou livro, né? Nós vamos contar a história aqui da Pauline Dakin, ela tem um irmão e eles viveram uma vida muito louca, vocês vão conhecer aqui. Vamos começar da onde essa história? Vamos começar do início. Seguinte, Pauline é filha de Warren e Hutch. Só que o Warren é um empresário bem-sucedido, só que gosta de uma manguaça, e quando ele bebe ele ficava violento. Então um dia a mãe dela falou: quer saber? Me cansei de você, Warren. E se separou dele. Ela tinha 5 anos quando isso aconteceu. E eles moravam onde? No Canadá, numa cidade chamada Vancouver, que fica lá no extremo oeste, na costa oeste do estado do Canadá, né, do país. Lá na costa oeste. Só que aí, quando a Pauline tinha 7 anos, a mãe dela pegou e viajou para uma cidade chamada Winnipeg. Winnipeg está a 1.600 quilômetros de distância no centro do Canadá. Só que ela nunca mais voltou para Vancouver, ela mudou em definitivo para Winnipeg. Então cortou os laços com todo mundo que ficou para trás. A Pauline não teve nem como se despedir das amigas, nada mais. Ela disse que foi um rompimento abrupto dos relacionamentos. E aí ela perguntava pra mãe: mãe, o que aconteceu? Por que a gente mudou? Por que a gente não pode falar com as pessoas? Aí ela falava: sinto muito, não posso te falar, quando você for mais velha, eu te explico. E ficaram ali em Winnipeg durante 4 anos. Então quando Pauline tinha 11 anos, elas se mudaram para um local chamado New Brunswick, que fica lá na costa leste do Canadá. Então atravessaram o Canadá, mais de 3.000 quilômetros de distância. E lá eles meio que fincaram raízes e construíram uma vida nova. A Pauline cresceu, arrumou um namorado, arrumou um marido, estava reformando uma casa e tudo mais. Só que ela começou a suspeitar o seguinte, porque ela viu que para onde ela mudasse, tinha um homem chamado Stan Sears que morava lá. Stan Sears era um pastor evangélico que fazia parte ali do grupo de ajuda que o Warren, o pai dela, que era alcoólatra, ia para se tentar livrar do vício. E aí, ele sempre estava no mesmo local que o pessoal se mudava, que a mãe dela se mudava com eles. Aí ela começou a achar estranho, ela falou: bem, peraí, se a gente muda para Winnipeg, 1.600 km de distância, ele muda junto. Nós vamos para esse New Brunswick, do costa leste do Canadá, ele vai junto? Tem que ter alguma coisa errada. E a Pauline, então, em 1998, com 23 anos, ela recebeu um telefonema da mãe e disse: estou pronta para te contar o que acontece com nossa família. Venha me encontrar num motel. A mãe morava numa cidadezinha ali em outra próxima, então se encontraram num motel no meio do caminho. Quando chegou lá, a mãe dela deu um bilhete pra ela, tá? E ela leu o bilhete e nesse bilhete dizia: ó, não diga nada, tire suas joias e coloque no envelope. Aí ela arrancou os brincos, arrancou os anéis, tudo, colocou no envelope e entrou. Quem que estava lá? O Stan Sears, o pastor lá que vivia se mudando para cidades onde eles estavam. Estava à espera dela, aí ambos, a mãe e ele, disseram o seguinte: que nos últimos 16 anos eles estiveram fugindo da máfia, que a família virava alvo de criminosos porque o pai dela, o Warren, havia ali se envolvido com o crime organizado. E que ela não podia usar as joias porque poderiam ter escutas, dispositivos de escutas nessas joias. Stan também falou o seguinte, que ele estava envolvido no meio porque ele deu conselhos para uma pessoa da máfia que lhe confiou os segredos. A máfia descobriu, foi lá e matou essa pessoa e agora queria matar ele também, porque ele ouviu o que não devia. A mãe dela estava envolvida porque era secretária ali na igreja do Stan. Então ela acabou se envolvendo aí nesse universo. E desde então eles diziam que tinha pessoas da máfia que ficavam os vigiando à distância, tentando os envenenar, tentaram os matar várias vezes, mas felizmente existiam pessoas que intervinham para deixar eles em paz. Havia uma força-tarefa do governo que ali ficava protegendo a vida deles, e também existiam locais que eram comunidades pouco conhecidas, onde eles poderiam ali não ser perseguidos pela máfia.
e era chamado esse local de O Mundo Estranho. E aí, que mais? Ela pensou, falou, rapaz, quanta história, hein? Mas tinha mais. Aí eles falaram, ó, e agora também, depois de muito tempo, eu e a sua mãe podemos assumir, podemos ficar juntos. A gente sempre gostou um do outro, mas nunca pudemos. Mas agora a gente está junto. Antes de ir embora, o Stan deu pra ela o quê? Deu um rádio, que falou, ó, um telefone, melhor dizendo, falou, ó, você só vai ligar aqui se você estiver precisando de muita ajuda, porque quem vai vir aqui dará a vida por você. E se poderia colocar um dispositivo de localização no carro dela, para as pessoas do bem saberem sempre onde ela estava. Agora imagina você, depois de você ouvir toda essa história, que você está há 16 anos fugindo da máfia, que a máfia tentou matar vocês diversas vezes, que eles já tentaram envenenar sua comida, que existem pessoas especiais só para te proteger. Ela ficou totalmente ali meio paranoica. Ela começou a andar e ficar olhando para trás, ela começou a fazer plano de fuga da casa dela, se alguém entrasse lá. A vida dela mudou completamente, ela disse, se eu não fosse acreditar na minha mãe, em quem que eu ia acreditar? Então ela acreditou aquilo ali. Aí ela começou a relacionar com alguns eventos estranhos que aconteceram ao longo de sua vida, como quando eles eram crianças e foram fazer foram acampar no meio ali de uma cabana, e de repente, tipo, eles sumiram durante alguns dias. Então era porque esses homens estavam atrás. Ou o dia que eles foram sair pra jogar boliche, mas na verdade eles tiveram que tomar um monte de banho, esfregar bem o corpo e usar sacolas plásticas nos pés durante muito tempo. Então é o seguinte, a Pauline aí, ela aceitou e ficou ali passivamente. Ela voltou à sua vida normal, continuou a reforma da casa, voltou ao seu trabalho, tava namorando e tudo mais, tá? Só que um dia aí, ela pensou e falou assim... um dia antes dela pensar, eles se mudaram novamente. Eles se mudaram para um local chamado Halifax. Falaram que precisavam ir para Halifax, que é ali perto de New Brunswick, aí, bem próximo. Halifax, quem assiste Oak Island aí sabe que eu falo direto de Halifax, fica perto ali da ilha. Que lá seria tipo o novo mundo ideal, e eles iam esperar as ordens ali que nunca chegavam. Nesse meio tempo, ela parou e pensou, falou assim, quer saber? Eu vou testar se isso é verdade que eles estão falando. E deixou o Stan um dia lá ir visitar a mãe e resolveu ligar ela para sua mãe, dizer que tinham invadido a casa dela. Aí a mãe falou, então espera aí que eu vou ligar ali pro Stan e nós vamos ver o que vamos fazer. E é lógico que era tudo mentira, ninguém tinha invadido a casa dela. E ela não podia falar com a polícia, eles não deixavam ela falar com a polícia. Então a mãe dela ligou e falou, falei com o Stan disse o seguinte, que a polícia prendeu 2 indivíduos que estavam próximos da sua casa, eles estavam tirando fotos do local e de você porque eles estavam interessados em alguns itens ali dentro. Aí ela caiu a ficha dela, falou, bem, peraí, eu inventei essa história de assalto, eu inventei essa história, não é verdade? Então tem algo errado com toda essa história aí que minha mãe tá acreditando, que o Stan tá contando pra ela, de que eles estão sendo perseguidos pela máfia. Sabe o que eu esqueci de contar aqui até? Do dublê. Eles falavam que existiam dublês, pessoas que simulavam outras pessoas, que ficavam meses estudando os trejeitos, faziam plásticas e se maquiavam para parecer exatamente a pessoa. Que nem aqui um dia, quando foi o casamento do irmão dela, eles falaram que tinha alguns dublês, que nem a mãe dela falou assim, minha mãe ficou muito chateada no casamento, né, do filho e do irmão dela, porque a irmã dela tinha sido uma dublê. Pra ela, quem tava lá não era a irmã dela, era uma dublê. E ela olhava pro pé e falava, como é que conseguiu fazer o teu pé ficar igualzinho? É lógico que não era uma dublê, era a irmã de verdade, mas na mente da mãe, não era a irmã, era uma dublê que tava imitando a mãe dela ali. Bem, Pauline então pensou, tá tudo errado isso daí. Conversou com a mãe falou, não, Pauline, você que está errada. Mãe, você que tá... Não, e ficaram meses assim, até que nenhuma convenceu uma a outra. Pauline falou, então quer saber, eu vou embora. Foi embora. Ela tinha conhecido o marido dela, o Kevin, ali, quando eles estavam morando em Halifax. Ficou grávida ali de 2 filhos. Isso ajudou ela a um pouco esquecer o passado turbulento que ela teve, dessas viagens, de perder os laços com todo mundo, né? De viver nessa história de ilusão de estar sendo perseguido. E ficou pra lá. Até que um dia a mãe dela entrou em contato, ela estava com câncer, era em 2010, e passou os últimos 9 meses de sua vida junto com Pauline. O Stan morreu alguns anos antes. Então a Pauline falou para a mãe se ela acreditava ainda no Stan, ela morreu acreditando. A mãe morreu acreditando nessa história
de que tinha aí pessoas da máfia atrás deles. E a Pauline um dia estava lendo algum artigo ali científico e viu que as características do transtorno delirante batiam exatamente com o do Stan, o pastor lá que a mãe namorava. Ela falou, rapaz, isso é igualzinho com o Stan. E resolveu entrar em contato com o homem que escreveu o artigo. Eles se encontraram, ele viu, batia tudo totalmente. Então foi diagnosticado o Stan Sears ali, sofria do transtorno delirante. Ele criava uma realidade na mente dele e conseguia convencer os outros a viver aquela realidade. E ela ficou mais chocada porque ele era um homem normal. Você não dizia que ele tinha essa loucura, ele era completamente normal, assim, aos olhos dela e das outras pessoas. Mas no fundo tinha esse transtorno delirante. Pauline hoje é professora numa escola lá, o King's College, no Canadá, e escreveu um livro chamado Run, Ride and Repeat. Corra, se esconda, repita, Memórias de uma Infância em Fuga. Uma tradução livre, é lógico que não tem publicado ainda aqui no nosso Brasilzão. Isso é interessante, assombrados, porque será que isso pode explicar porque algumas pessoas aí acreditam, por exemplo, que estão sendo perseguidas, raptadas por alienígenas? Não existe aí muitas pessoas que dizem que os alienígenas vêm, os levam para fazer experimentos? Será que às vezes não é um transtorno delirante que eles estão sofrendo? Não estou dizendo que são todos os casos, tá? Deixando bem claro isso. Mas é interessante a gente saber que existe essa doença mental, aí, o transtorno delirante. Sten Romanek, será que sofre de transtorno delirante? Acredito que não, né? Tem mais de 200 provas do contato dos extraterrestres ali, o Bull-Vídeo e tudo mais. Mas algumas pessoas podem realmente sofrer desse transtorno delirante e acreditar que os alienígenas querem vir buscá-las. Ou vamos supor aí, sei lá, o lobisomem. Cada um tem a sua loucura dentro da sua cabeça. Tá? Então deixa sua opinião sobre esse assunto aí, assombrados. Um grande abraço, deixa um joinha. Só para finalizar essa história aqui da Pauline Duck, me lembrou Uma Mente Brilhante, o filme Uma Mente Brilhante, John Nash, matemático lá. Mas no caso dele, ele sofria de esquizofrenia. Aí já é diferente, o transtorno delirante é uma coisa, a esquizofrenia é outra. Se tiver na Netflix, assiste lá, senão você vai lá na sua videolocadora e aluga. Pega a fita lá, VHS, põe no seu Panasonic G9 7 cabeças e ó, você não vai ver nenhum traço branco assim na tela. Vai ser uma imagem espetacular. Põe no telão gigante. Assombrados, até mais. Assombrados, os relatos da Ana e a notícia do Mateus. Assombrados.com.br, você não se inscreveu.